O pastor Silas leu no início aí um verso e eu disse assim, meu Deus, o Senhor já está encaminhando tudo, porque ele leu o verso que eu vou usar nesta noite, e ele disse assim, que este verso seja a palavra que vai nos fortalecer nesta noite. E ele vai voltar a ser lido, porque eu acredito que Deus quer que nós estudemos um pouco a situação de Jeremias para a gente poder se identificar com essa imagem do servo sofredor. Quando a gente lê o capítulo 53 de Isaías, a gente vê ali o servo sofredor sendo apresentado de uma forma dolorosa pelo profeta, mas o profeta usa uma expressão que eu gostaria que ficasse na sua mente a partir de agora. A expressão é a seguinte: ao Senhor agradou moê-lo. Quando a gente vê histórias como essa, que nós acabamos de ver agora, e a minha história também, a gente começa a pensar, por que será que algumas pessoas são fadadas a sofrerem mais do que outras? E por que, talvez a gente faça a mesma pergunta que Davi, nas suas indagações, nos seus questionamentos com Deus, por que é que os ímpios prosperam? Davi perguntou para Deus. Por que é que algumas pessoas que estão ao nosso redor, que parecem não ter nenhum comprometimento com Deus, e alguns até zombam daqueles que são comprometidos com Deus, e essas pessoas vivem uma vida diferenciada, aparentemente abençoada. Meu pai, antes de se converter, graças a Deus ele se converteu e dormiu no Senhor, e eu aguardo encontrá-lo também junto com Esdras, com a minha mãe. Mas antes do meu pai se converter, ele era um homem muito difícil, um homem muito complicado. E a minha mãe, aquela mulher santa, uma mulher de oração, que em 50 anos de igreja leu a Bíblia 50 vezes, nunca falhou nenhum ano. E a minha mãe não tinha estudado tanto, mas sempre que a gente chegava com os nossos questionamentos teológicos e a família se reunia e começava a conversar, ela nos ensinava, ela nos dava um banho de teologia, porque a teologia dela era baseada na experiência, não era baseada no mero estudo, sabe? Ela não mergulhava tão profundamente nos comentários bíblicos para saber o que cada verso queria nos ensinar, mas a minha mãe tinha uma coisa que a Bíblia chama de sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A minha mãe era uma mulher de Deus, mas a minha mãe foi marcada por terríveis sofrimentos, desde a sua infância, com a morte da sua mãe e sendo criada por uma madrasta que não a amava, que a espancava e que tratava ela com diferença, e ela já começou a sofrer muito ali, saiu de casa cedo, casou com meu pai muito cedo. Meu pai logo começou a demonstrar a sua violência no casamento, batia na minha mãe, aprisionou a minha mãe por anos e anos e anos, ela não podia sair de casa. Meu pai tinha um problema sério que depois, no futuro, a gente foi descobrindo que ele tinha transtorno de personalidade paranoide, e a sua doença, junto com a sua incredulidade, piorava tudo. Ele era muito violento com os filhos, muito violento com a minha mãe. E minha mãe passou a vida sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ela não teve um minuto de paz. Depois que meu pai dormiu no Senhor, aceitou a Jesus como Salvador, ela começou a vivenciar uma experiência um pouco mais tranquila. Mas aí meu pai adoece com o mal de Parkinson, também desce à sepultura, graças a Deus, repito, faço questão de dizer, morreu em Cristo. Amo grandemente meu pai, profundamente meu pai, sinto muita falta dele. Mas a minha mãe, mesmo depois que meu pai se foi, continuou com a sua trajetória de sofrimento. E ela contraiu um câncer, e quando esse câncer foi descoberto, 3 meses depois a minha mãe veio a óbito, foi muito rápido, muito rápido. No mesmo mês que ela dormiu no Senhor, quando eu recebi a notícia da sua morte, eu acho que a minha imunidade baixou muito e eu adoeci naquele mesmo dia com a Covid, fui internado, vocês sabem da história.
Também fiquei numa situação muito complicada, não cheguei a ser entubado, mas fui quase entubado, usei todas aquelas máscaras que todo mundo tem medo de usar. Eu achava que ia morrer, me despedi da minha família, tinha dificuldade para respirar. Mas ali naquele quarto de hospital, foi apenas a cereja do bolo de todo o sofrimento que eu também carreguei na minha vida, durante toda a minha vida. E eu não vou agora aqui fazer uma noite de lamento por conta dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, eu tenho boas novas para os servos sofredores. Eu tenho boas notícias a dar para você, meu querido, que está atravessando agora o luto. Enquanto estava começando aqui, eu vi vocês falando de perdas, e todos os dias nós estamos tendo perdas e perdas e perdas, e nossos entes queridos estão sim morrendo. E todas as vezes que eu vejo a igreja sendo abatida por essa crise sanitária, eu me recordo de quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Ali não estava apenas um povo para ser castigado, mas um povo para ser moldado, transformado. É por isso que Daniel, seus amigos e tantos outros fiéis foram junto com o povo para o cativeiro. Percebem? O sofrimento não era uma coisa exclusiva dos desobedientes, exclusiva dos que estão apostatados e distantes do Senhor. Pelo contrário, parece que Deus sempre permitiu que o seu povo, essa categoria de cristãos que, por mais difíceis que sejam, complicados como sejam, como sempre foi o meu caso, o Senhor demonstra seu amor e seu interesse quando somos sinceros. Quando clamamos no momento mais difícil, naquela hora que a gente não consegue mais orar por conta da crise e do sofrimento, a gente só consegue dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Eu passei alguns meses, queridos, orando a Deus apenas essa oração. Deus, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu queria uma mente nova, eu queria um coração transformado, eu queria uma vida totalmente diferente. Nunca fui satisfeito. Olha, irmãos, eu me identifico com partes do livro de Jeremias e do livro de Lamentações, porque Jeremias, eu me identifico muito com ele por essa questão dele sempre estar colocando diante de Deus os seus condicionamentos emocionais, a sua visão a respeito de tudo que está acontecendo. E eu passei minha vida toda assim, colocando para Deus: Senhor, olha, eu não consigo entender, porque na minha juventude eu sempre tentei ser o melhor jovem da igreja, o mais consagrado, que lia a Bíblia inteira, o que lia o Espírito de Profecia. Eu queria ter uma experiência viva com Deus, e eu busquei sinceramente, de coração. Mas não foi sempre assim. Houve um momento em que eu me desviei do Senhor, me afastei do Senhor, compliquei minha vida completamente, tomei muita pancada e começaram alguns sofrimentos a serem acrescentados na minha vida, porque até ali eu já tinha sofrido muito, mas agora vieram outros. No mesmo mês que a minha mãe dormiu no Senhor, eu adoeci, como eu falei para vocês, eu já estava de volta com Deus há muitos anos, já tinha resolvido minha situação com Deus, estava de volta na igreja, mas ainda estava insatisfeito, infeliz, mergulhado na depressão, mergulhado na crise de ansiedade. Muitas vezes eu lembro do meu filho que dormiu, Esdras, me abraçando no meio da rua, porque às vezes eu estava tão triste, tão para baixo, que eu mal conseguia me locomover, mal conseguia fazer minhas refeições, e o meu filho me abraçava, e eu chorava com ele, e ele dizia: pai, as coisas vão mudar, essas coisas vão mudar, você não está passando por tudo isso por acaso, não é sem sentido e sem razão o teu sofrimento. O tempo passou, vivendo dia a dia com depressão e ansiedade, não sabia o que estaria pela frente. Fui internado com Covid, e ali dentro do hospital, achando que ia morrer, entreguei minha vida ao Senhor e disse: Senhor, olha, eu vou morrer aqui, eu acredito que vou morrer, talvez seja essa a tua vontade. Se eu dormir, eu quero certeza, antes de dormir, Senhor, eu quero certeza da salvação em Jesus. Por favor, me dê essa certeza em nome do teu filho. Eu preciso dessa certeza. Eu comecei uma luta com Deus, a minha oração era só essa: Senhor, certeza da salvação, certeza, certeza, certeza.
Os médicos me perguntavam, como é que você está? Eu dizia, eu só quero respirar. Mas, na realidade, era um clamor da alma. Eram as minhas emoções que estavam à flor da pele e eu estava constantemente dizendo para Deus, Senhor, me dê, por favor, me dê certeza da salvação. Eu só conseguia olhar para trás, para a minha vida de pecado, para as coisas que eu tinha feito antes de voltar para Deus. E Satanás, com certeza, lançava no meu rosto todos os meus erros e dizia, não tem jeito para você. E eu parecia que estava ouvindo mais o inimigo falar do que o próprio Espírito, porque quanto mais o tempo passava, mais angustiado eu ficava e mais incerto da minha salvação. Eu só olhava para mim, não conseguia olhar para Cristo. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, ouviu a minha oração. Atendeu a minha oração. Em algum momento naquele hospital, o Senhor me visitou de maneira maravilhosa. E eu costumo dizer para que as pessoas não confundam, eu não tive uma visão, nem tive um sonho, não. Eu saí do hospital, nem sabia que alguma coisa tinha acontecido no mundo espiritual. Voltei para casa sem lembrar de nada. Só que alguns dias aqui em casa, começou a me vir à mente lembranças de um momento como se eu tivesse vivenciado esse momento. Então, não foi nenhuma visão, nem um sonho. Simplesmente vieram lembranças de como do que eu tinha vivenciado dentro do hospital. Agora, por exemplo, meu filho Gabriel voltou para casa e ele esqueceu, eu acredito que 70% de tudo que ele vivenciou no hospital. Está lembrando aos poucos. E sabe, queridos, eu lembrei como se isso tivesse acontecendo. Só Deus vai me dizer se isso aconteceu ou não, mas eu me recordo de estar deitado naquele leito do hospital e de Jesus estar em pé ao lado da minha cama, do lado direito. E alguns anjos estavam espalhados ao redor do quarto, encostados nas paredes. E vocês já devem ter ouvido esse meu testemunho, mas eu faço questão de repetir. Eu lembro que os anjos diziam para Deus assim, muito aflitos eles estavam, dava para perceber. E eles diziam para Jesus assim, Senhor, nós já podemos socorrê-lo, já podemos salvá-lo. E Jesus dizia as seguintes palavras, ninguém toca nele, é preciso saber o quanto ele quer viver. Algumas pessoas me perguntam, por que será que Jesus falou isso? Porque, irmãos, quando eu estava mergulhado na depressão e na ansiedade, eu conversei com Deus muitas vezes pedindo a morte. Senhor, não aguento mais viver. Me leva embora. Me leva embora. Orei muitas vezes assim. E eu quero dizer para você que já orou assim, mesmo na sua angústia, mesmo no seu desespero, peça perdão a Deus. Fale com Ele, Senhor, nunca mais. Me dê poder, me dê força para nunca mais orar dessa forma. Porque quando a gente pede a morte, a gente despreza a vida. E a vida não é só nossa. A nossa vida é uma composição de pessoas com quem a gente se relaciona e pessoas a quem a gente ama. Então, quando a gente diz assim, me leva embora, é uma atitude egoísta, porque a gente deixa de pensar nos filhos, na esposa, nos familiares, e a gente quer simplesmente fugir daquela sensação terrível da depressão. Eu atendo pessoas junto com a minha esposa, nas sessões de terapia com as pessoas das quais nós estamos ajudando, muitas vezes eu percebo que essas pessoas têm esse sentimento, esse desprezo pela vida e não se sentem mais dispostos a continuar, porque as suas angústias são muito grandes e a depressão, principalmente biológica, ela faz isso com o ser humano. Ela faz isso. Faz isso a um ponto da gente nem poder julgar aquelas pessoas que, por fruto da sua depressão, acabaram tirando sua própria vida. Porque é complicado falar sobre isso, é mais profundo do que a gente imagina. Mas onde eu quero chegar? Na nossa consciência, na nossa deliberação, a gente precisa falar com Deus e dizer, Senhor, este sentimento não é sadio, não vem do teu espírito, não vem de ti. Em nome de Jesus, afasta isso de mim. Eu queria morrer, irmãos. E naquela hora ali no hospital, não sei se é em sonho, não sei como aquilo aconteceu, mas é como se Jesus estivesse dizendo, ele precisa voltar a amar a vida, para que a gente devolva a vida nas mãos dele. Eu não sei em que momento o Senhor permitiu que aqueles anjos me tocassem. Sabe por quê? Porque eu acordei um dia
respirando livremente, sem necessitar mais das máscaras. Uma pessoa entrou no quarto e disse: o seu oxigênio está praticamente zerado, você está se sentindo bem? Eu tomei um susto, né? Eu disse: sim, eu estou me sentindo bem. Mas não era para você estar se sentindo bem. Eu vou aumentar aqui o teu oxigênio. Tá bom, aumenta. A pessoa aumentou. Saiu. Depois chegou a médica no meu quarto. Olhou lá e disse assim: o seu oxigênio está fechado. Você está se sentindo bem? Eu disse: estou, mas entrou alguém aqui agora e colocou oxigênio para mim. Não, está fechado. Eu não sei o que Deus queria me dizer nessa hora, mas parece que ele estava dizendo assim: olha, chegou o momento, você passou todos esses dias nesse hospital, mas chegou a hora de você ir para casa. Só que quando eu acordei nesse dia, irmãos, eu não tinha mais a mesma mente. Eu passei a entender o que a Bíblia quer dizer quando fala da renovação da mente. Renovação da mente. O Senhor levou embora da minha mente a depressão, o Senhor levou embora da minha mente a ansiedade, o Senhor levou embora do meu corpo o desejo por alimentos que não me faziam bem. Eu passei a amar cuidar do meu corpo. O Senhor colocou dentro de mim desprezo por muitas coisas que eu via na televisão, e quando eu cheguei em casa eu não quis nunca mais saber disso. Percebi que alguma coisa tinha acontecido não somente com o meu corpo, mas Deus havia tocado de maneira maravilhosa a minha mente. Isso se repetiu na vida do Gabriel. O Gabriel também entrou no hospital numa situação muito complicada. Ele também estava num vale de rebeldia e de indecisão, porque o seu irmão acabara de falecer. Em menos de 4 meses, lá estava ele adoecido dentro do hospital. Começou também uma guerra. Senhor, o que o Senhor está querendo conosco? Por que tanto sofrimento? Meus pais estão em casa a sofrer. Eu perdi meu irmão, agora essa ansiedade aqui. Posso morrer a qualquer momento também. Imagina o que se passou na cabeça do meu filho. Olha, queridos, todas as vezes que os médicos ligavam para fazer o relatório, eles diziam: o grande problema do Gabriel é a ansiedade. E eu dizia: doutor, não tem como ele não estar ansioso. Há pouco tempo, há poucos meses, ele perdeu um irmão na mesma situação. Quando recebemos a notícia que ele tinha sido entubado, ficamos desesperados. Foi a notícia da morte, praticamente. A dor foi a mesma, porque com Esdras foi entubado às 8 horas da noite e às 4 horas da manhã o Esdras dormiu. Foi muito rápido, de uma forma violenta, terrível. Aí sabe, queridos, quando todos esses sofrimentos nos cercam, um atrás do outro, e quando você pensa que está recebendo a paz, vem outra pancada. Aí o médico liga para você e diz: olha, ele teve uma melhora maravilhosa, está indo para a enfermaria. Está preparado para a boa notícia? Eu disse: tô, doutor, olha, logo ele vai ter alta. Que bênção, louvamos a Deus. Aí no outro dia a médica liga e diz assim: ele estava na enfermaria, esse Gabriel, né? Estou falando agora do Gabriel. Ele estava na enfermaria, estava indo bem, mas de repente começou a sentir uma dor terrível no peito e nós estamos acreditando que ele está com um problema de embolia, de trombo. E aí o desespero tomou conta. Provavelmente ele será entubado novamente, talvez tenha que se submeter a uma cirurgia. Nossa, meus irmãos, como é que Deus entrega uma bênção e logo retira? Meu Pai, que dor é essa? Senhor, o que o Senhor está querendo fazer comigo? O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está gritando, Pai? Um desespero tão terrível que eu não consigo explicar para vocês, irmãos. É como se nós estivéssemos sendo moídos, espremidos até a última gota, para que Deus pudesse ver alguma coisa que Ele vai dizer para a gente ainda. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus sabia, Satanás também sabia, porque eu falei em voz alta. Eu disse para Deus: Senhor, tu levastes o meu primeiro filho. Eu ainda nem vivenciei esse luto. E o Senhor já está levando o meu segundo filho. É isso que vai acontecer. Bom, eu disse para Deus em oração, em voz alta: se é isso que o Senhor vai fazer, eu quero que Satanás saiba, Senhor, vou continuar a honrar o teu nome.
vou continuar a te louvar, vou te exaltar, vou glorificar mais, vou pregar mais. E eu encontrei a minha esposa na sala de casa no momento mais terrível. E eu disse para ela assim, eu chamo ela de neguinha, eu disse, nega, eu estou com vontade de pregar com violência. Com violência. Porque era como se Satanás estivesse me desafiando, desafiando a minha esposa e a minha família constantemente. Porque vocês viam nos relatórios, eu mandava uma boa notícia, no outro dia uma notícia terrível. E essa piora do Gabriel não foi por acaso. Essa piora do Gabriel foi uma guerra espiritual que estava acontecendo dentro daquele hospital, porque haviam mais quase 30 mil pessoas orando pela recuperação de Gabriel. O padre aqui da paróquia, aqui da minha cidade, reuniu a sua membresia para orar pelo Gabriel. Algumas pessoas da igreja batista, presbiteriana, católicos espalhados, sem ser daqui da cidade, me mandavam mensagens e diziam, olha, não conheço a família de vocês, mas estou vendo essa mobilização tão grande em torno de vocês, eu já amo vocês, estamos intercedendo por vocês. Satanás estava vendo esse grande movimento. E aí, quando eu orava, eu dizia, Senhor, as pessoas estão clamando para que Gabriel não seja minha segunda tragédia. Não, Pai, porque eu não entendo que meu primeiro filho foi uma tragédia. O meu primeiro filho foi uma bênção. E o seu sono, eu celebro, porque o Senhor o levou no melhor momento da sua vida. Ele queria ser um missionário, ele estava a desempenhar o seu papel como ministro do Senhor, ministro da música. Começou a fazer teologia. Eu considero os milagres que hoje o Esdras realiza como os milagres de Eliseu, costumo dizer. Porque é o único depois de Cristo que eu ouvi falar que fez um milagre depois de morto, né? Quando o soldado é jogado na sua cova e ao tocar nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Eu tenho visto tantos testemunhos a respeito do que Esdras deixou para trás, o seu legado, e quantas pessoas têm sido alcançadas pelo seu ministério, que eu digo, Senhor, o ministério de Esdras era uma bênção quando ele estava vivo, mas agora, depois que ele dormiu, explodiu. E sabe, queridos, minha mãe, quando estava no leito de morte, um mês antes da morte de Esdras, no mesmo mês, eu perdi minha mãe e meu filho. E nesse mesmo mês, quando minha mãe estava pertinho de morrer, sabe qual foi uma das últimas palavras que ela disse? Ela disse assim, eu queria tanto realizar um evangelismo bombástico. Olha as palavras. Morrendo. Bombástico. Aí ela nem sabe, quando ela acordar, ela vai saber. Depois que eu dei o testemunho do Esdras, alguém pegou esse testemunho lá em Recife, colocou no canal de uma igreja, a Igreja de Areias, lembrei agora, Igreja de Areias, colocou esse testemunho lá. Depois que eu testemunhei para quase 4 mil pessoas na sala 57, em menos de um mês já havia quase 200 mil pessoas que acessaram esse testemunho e assistiram toda a história do Esdras. Mensagens de todos os lados nós começamos a receber, que eu não tive nunca condição de responder todas, vocês fazem ideia. Então comecei a ver, meu Deus, tem alguma coisa por trás disso tudo? Tem algum projeto de salvação? Não é à toa que Deus tem erguido servos sofredores, porque me parece que Deus está preparando um povo, uma igreja, para receber não somente o Senhor nas nuvens, mas para receber a grande tribulação, para receber os sofrimentos esperados para o tempo de angústia, para receber a perseguição que está por vir. Olha, queridos, eu nunca tive tanta convicção de que nós estamos próximos às portas de ver o Senhor Jesus voltar. Por que será que Deus permite o sofrimento dessa forma? Não foi só eu, não, está aí a família. Está aí a família que acabou de testemunhar. Quanto sofrimento, quanta dor. E essa outra família que acabou de perder também os seus entes queridos. Na mesma semana que o meu filho morreu, uma mãe perdeu 2 filhas. Foi para o enterro das 2 filhas. Ela disse para mim, eu não sabia para que caixão olhar, pastor. Meu Deus, nós estamos sendo abatidos.
mais abatidos mesmo. Mas eu só lembro do Senhor Deus, o Pai, falando a respeito do seu filho. Ao Senhor agradou moê-lo. Porque será que o Senhor se agrada muitas vezes em ver os seus servos sofredores, seguidores do servo maior, que é Jesus Cristo, mergulhados em sofrimentos e angústias? Porque por trás de toda essa coisa que está acontecendo, Deus está burilando, Deus está aperfeiçoando uma joia ou lixando uma peça de prata, de ouro, como costuma meu filho em seus testemunhos dizer, no texto de, não me recordo agora se é Ageu ou Abacuque, que diz: eis que o Senhor sentar-se-á como derretedor e fundidor de prata sobre seu povo. Aquela experiência de colocar a prata no fogo e ficar observando sentado até que a prata se purifique. E você me pergunta, como é que o fundidor de prata sabe que a prata está pura? É quando ele consegue enxergar a imagem dele na prata. Me parece que Deus está construindo uma igreja tão sólida, alicerçada na rocha, que é o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja tão sólida que nem os demônios de todo o universo poderá destruir. Uma igreja humilde, pequena e fraca, que Deus está blindando com a unção do Espírito para testemunharem enquanto queimam, testemunharem enquanto são devorados por leões, testemunharem enquanto Satanás lhes bate na cara, testemunhar enquanto são desprezados e considerados refúgio do mundo, porque só sofrem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu olhava para a minha vida de sofrimento, para a vida da minha mãe e perguntava, Senhor, por que tu permites isso? E hoje eu sei por quê. Eu precisava. E recentemente, olha que coisa. Recentemente, meu filho começou a narrar porque ele teve aquela dor no peito. Ele disse, pai, eu pensei que eu ia morrer. Eu não aguentava nem que tocassem em mim. Eu tinha que ficar parado como uma estátua, porque se eu me mexesse, a dor era insuportável. A Covid não faz isso, não. Sabe o que aconteceu, queridos? O fio do catéter dele ficou enganchado na manivela da cama e interrompeu o fluxo de oxigênio por ele por quase 4 horas. E ele não sabia. E os enfermeiros entravam e viam ele naquela agonia, naquela dor terrível, deram todo tipo de remédio para ele, e a dor não passava, porque ele não estava recebendo oxigênio, o pulmão colabou. Não sei se é essa a palavra que diz, mas se não me engano é isso mesmo. Colabou, porque não tinha oxigênio. E começou a sentir dores terríveis. Aí quando ele começou a narrar isso aqui em casa, eu comecei a chorar. Copiosamente. Porque foi tanto sofrimento que ele começou a descrever, tanto sofrimento que nem vale a pena eu falar. E eu pensava, meu Deus, por que meu filho ainda teve que passar por isso? Já tinha ido para a enfermaria e voltou para... Me fugiu o nome agora. Para a UTI. Voltou para a UTI. Meu Deus, por quê? Aí meu filho me viu chorando e disse, pai, não chora não. Louve a Deus. Fique tranquilo, porque eu tinha que passar por aquilo. Eu precisava daquilo. E ele disse para mim que praticamente ouviu de forma audível, quando ele estava clamando, Senhor, não me deixa morrer, não estou suportando essa dor. Senhor, vem me socorrer, não estou aguentando essa dor. Pai, me ajuda. Ele disse que quase que ouviu o Espírito Santo falar assim, fica mais um pouco. Eu preciso que você fique mais um pouco. Talvez Deus esteja dizendo isso para você hoje, meu querido. Fica mais um pouco aí na fogueira. Eu preciso que você fique mais um pouco. E ele disse, pai, eu precisava. Eu quero encerrar lendo para vocês o texto de Lamentações. Porque como eu tinha que fazer o testemunho
Eu preferi testemunhar do que pregar. Então, contei aqui parte do meu testemunho e agora nós vamos encerrar da forma como temos que fazer, com a palavra de Deus. O profeta Jeremias, na realidade, o texto está em Lamentações, perdão. O profeta Jeremias, ele, de um jeito muito especial, muito humano, mas também corajoso, parece que ele se apoderou daquele chamado de Deus, vinde e arrazoemos. Ele disse, eu vou. Parece que foi assim. Porque Jeremias estava numa condição terrível, ele e seu povo. Uma condição totalmente adversa, de muito sofrimento, de muita dor. Jeremias estava sendo perseguido pela própria família, pelo próprio povo e pela liderança. Não se entendiam, não lhe davam crédito, parecia que ele estava sozinho. Então ele falava com o Senhor, e nesse texto ele diz, o Senhor não me respondia também. Ele começou a entrar, mergulhar numa condição emocional bem debilitada. Eu acredito que ele mergulhou sim na depressão, porque as palavras dele parecem de alguém que está em profunda depressão. Capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 1, diz assim, acompanhe comigo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha o que ele está dizendo, que Deus fez com ele. E aqui eu quero fazer uma pequena parada. Eu ouvi um sermão recentemente sobre a soberania de Deus. E o pastor que pregou sobre a soberania de Deus, ele disse assim, nós temos um costume de sempre que se fala a respeito de sofrimento e dor na vida do crente, a gente parte para defender a Deus, sempre defender a Deus. Deus, ele permite que as coisas aconteçam, mas também não é assim não. Porque Deus ama o seu povo, às vezes ele permite somente para corrigir e tal. Ele permite que Satanás toque, como fez com Jó, mas ele mesmo não toca. Independente de qualquer coisa, a gente não pode fugir daquela premissa de que nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Por mais atrocidades que você esteja contemplando no mundo, por mais coisas terríveis que estejam acontecendo, Deus permite que essas coisas aconteçam por razões que estão em seu coração e através da sua presciência, ele já está julgando o mundo e dando um fim, um derradeiro momento para este mundo, com base na sua presciência, no seu pré-julgamento, porque só ele pode pré-julgar. Só ele vai julgar a gente antes da gente terminar os nossos dias. Só ele vai julgar o povo que vai estar vivo por ocasião da sua vinda. Por conta da sua presciência, ele é presciente. Então, desta forma, muitas pessoas dizem assim, Deus não é responsável por isso, Deus não é responsável por aquilo. A gente não tem aqui que acusar Deus do sofrimento, não. A culpa do sofrimento é o pecado que entrou no mundo. Nossos pais, Adão e Eva, abriram as portas para a entrada do pecado e o pecado nos levou a essa condição terrível que vivemos. É certo que é assim. Mas agora, para que o mundo entenda que o crime não compensa, que o pecado não vale a pena, Deus permite que certas coisas aconteçam. Mas ele sempre permite. Todos os seus atos, toda a sua permissão, toda a sua vontade é realizada num gesto de amor, de salvação ou de justiça. E a gente não pode nem separar essas duas coisas, de salvação e de justiça. Um certo pregador disse, se Jesus tivesse condenado todo mundo à morte e não tivesse vindo morrer, ainda assim ele seria justo. Porque ele já havia dito como seria. A alma que pecar, essa morrerá. Nós receberíamos a nossa sentença e acabou. Deus ainda assim seria justo. Mas ele não é só justo, ele também é amor. Então, além de justificar um homem por amor, ele também santifica um homem e ele também prometeu glorificar um homem. Olha que maravilha. Mas muito bem, não vamos fugir tanto do assunto. Jeremias estava muito angustiado, totalmente depressivo. Ele falou com essas palavras, verso 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Ele despedaçou os meus ossos. Jeremias disse que Deus estava fazendo tudo isso com ele. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Senhor, por que me permites passar por tudo isso? Você se identifica com Jeremias, meu querido?
Se identifica, minha querida? Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me com um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Dá para você imaginar aí quantas vezes o pai do Guilherme, não é isso? O pai do Guilherme. Sim, pastor Guilherme. Isso. Dá para vocês imaginarem quantas vezes o pai de Guilherme pediu a cura do Guilherme e foi dormir sem a resposta? Essa condição não é uma condição pontual de um aqui, outro ali, não. Todos os servos de Deus passam por essa experiência. Porque se Deus respondesse a todas as nossas orações, não haveria espaço para fé. Aí agora Jeremias diz: clamo, mas ele não admite a minha oração. Fechou os meus olhos com pedras, fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Olha o que ele vai dizer. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Ele se sentiu ferido pelo próprio Deus, como se Deus tivesse puxado o arco e lançado a sua flecha diretamente no seu peito. Ele se sentiu agredido por Deus. Nós, quando passamos pelos sofrimentos, às vezes somos tentados a nos sentirmos assim, a pensarmos que o Senhor virou as costas para a gente, ou está chateado porque fizemos alguma coisa errada, ou não estamos vivendo como Ele gostaria que vivêssemos, e por causa disso Ele nos pune. Obedeça, eu te dou bênção, desobedeça e é pancada. Não é assim, querido irmão, não é assim, minha querida irmã. Em todo momento, todas as coisas que nos cercam, as boas e as ruins, os acertos dos médicos e os erros médicos, todas as coisas, diz a palavra de Deus, todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ellen White diz que Satanás tem os seus estratagemas, e ele planeja, mas Deus usa os estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. Que coisa linda, não? Então o diabo está achando que está vencendo, mas na vida do crente, ele pode até achar que está vencendo. Mas tudo que ele está fazendo está sendo usado por Deus para transformar aquela vitória de aparente derrota numa história de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o povo, e uma canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha, aqui dá a impressão, nesse verso 18, que Jeremias perdeu a fé. Porque ele diz, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu não tenho mais o que esperar. Parece que agora é só sofrimento, agora é só dor. Mas sabe, queridos, Jeremias vai falar sobre misericórdia. E a palavra misericórdia no texto aparece 2 vezes, de formas, com intenções diferentes. 2 variações do hebraico. Uma palavra de misericórdia se refere ao amor, à graça, à bondade, à mansidão, à compaixão, mas no outro momento, essa mesma misericórdia se refere, sabe a quem, meus queridos? A alguém que está ligado a sua mãe pelo útero. Quando fala do vínculo que há entre uma mãe e o seu filho. Então, Jeremias, ele vai encontrar em algum momento agora, depois que ele desabafou, ele vai encontrar-se com as palavras da misericórdia e que mudam a estrutura da sua visão a respeito de Deus. Olha que coisa linda. Porque, diante da crise,
Jeremias teve 3 atitudes. Primeiro, abriu o coração em sinceridade. Disse tudo o que estava sentindo para Deus. Relembrando, só lembrando, ele não reclamou de Deus. Ele reclamou a Deus. Ele abriu o coração sobre tudo que estava sentindo. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, não esquece. Ele mudou o foco da dor para poder sair dessa crise e apontou o seu foco para o amor. Está nos versos 21 e o verso 23, até o 23. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Foi o texto que o pastor leu no início. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Quão grande é a tua fidelidade. Que coisa linda, queridos. Então, Jeremias, 3 formas de lidar com a crise. Abriu seu coração em sinceridade, depois mudou o seu foco da dor para o amor, fez menção à misericórdia, que vai muito além de simplesmente o amor, consideração ou empatia, mas é uma relação tão íntima como a de uma criança que está no útero da sua mãe. Essa relação íntima, essa relação amorosa, próxima, é a relação que Deus tem com seu povo, com seus servos sofredores. Bendito seja o seu nome. E a terceira forma de encarar a crise que Jeremias admitiu. Finalmente, ele resolve esperar com paciência e aguardar em silêncio. Estão nos versos 25 e 26, quando diz: Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Lembram-se de uma conversa de Deus com um profeta que também se queixava, e quando Deus foi falar, ele disse: O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor nos chama para arrazoar, abrir o coração com ele, ele permite que isso aconteça. Abra o seu coração, confesse a sua dor, valide o seu sofrimento, fale com Deus a respeito do que você está passando. Diga tudo o que está sentindo. Mas não permaneça olhando para a dor. Tire, depois que abrir o coração, tira os olhos da dor e foca no amor de Deus. Porque o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós estivermos passando por sofrimentos, podemos estar sendo provados, podemos estar sendo transformados, moldados através do fogo da aflição, do fogo refinador. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que você abrir o seu coração, aguarde em silêncio. Aguarde. Como diz a palavra, estai atentos, fiquem quietos e vejam quão grande livramento hoje o Senhor vos fará. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, minha amada igreja, para que você entenda que tudo que você está vivenciando, o teu luto, a tua dor, o teu sofrimento, tua angústia, tudo isso faz parte de um projeto de salvação que está agora, neste momento, a se desenvolver a teu favor. Porque o Senhor quer nos levar para aquele lugar onde não mais diremos adeus, onde nunca mais iremos nos separar. Que Deus nos tome em suas mãos, que o seu Espírito nos console nesse momento de sofrimento, a esta família que perdeu seus entes queridos. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.